Apresentação: Professor Rodney. Alô você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa edição do nosso podcast. Estamos aqui hoje com um convidado super especial, um professor, uma das mais importantes vozes da Baixada Fluminense na história e do território, o professor Nielson. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Rodney. É um prazer muito grande estar aqui com você, batendo essa papo aqui, essa conversa, e sobretudo nas dependências do Instituto Federal de São João de Meriti, que é um grande quilombo de resistência e de formação para a juventude e para a população da Baixada Fluminense. Perfeito, obrigado. Hoje nós vamos tratar da promulgação de uma lei muito importante, vamos discutir com o pesquisador, professor Nielson, sobre a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, que extinguiu o tráfico de escravos no Brasil, que é a Lei 581 de 1850. Mas antes nós vamos apresentar o nosso convidado. Nielson Bezerra é professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação nas Periferias, o PPGSC UERJ, diretor de pesquisa do Museu Vivo de São Bento, coordenador do Grupo de Pesquisa e Extensão Cultural A Cor da Baixada, idealizador e coordenador do programa Histórias Ancestrais Indígenas e Africanos no Recôncavo da Guanabara, é autor de diferentes livros, entre eles Espírito das Periferias, Ancestralidades Indígenas e Africanas na Baixada Fluminense, publicado pela STEI em 2024, agora nesse ano, está aqui, novinho, para você que ainda não conheceu, é importante aqui, a gente vai falar um pouquinho dele, sobre esse trabalho hoje aqui, importante. Também foi supervisor de direção do espetáculo teatral Marginal Iguaçu, foi de 2022 a 2023, diretor de 2 filmes, O Bomba Bacuro, de 2024, o Sambaqui, O Segredo das Conchas, de 2024, também foi curador de inúmeras exposições artísticas e históricas. Então, Nelson, seja bem-vindo. Essa casa aqui te agradece pela sua presença. Poder falar para a nossa comunidade, hoje, na data de hoje, em que nós estamos celebrando, né, essa lei. Fala um pouquinho dessa lei, Eusébio de Queiroz, qual a importância dela? Conta para a gente, para a nossa audiência. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela precisa ser contextualizada, né? Contextualizada num processo que começa bem antes de 1850 e que vai culminar também no seu período posterior a 1850. A Lei Eusébio de Queiroz, ela é um bom pêndulo, um bom divisor de águas para explicar muito bem a política pública do Estado brasileiro, seja o Estado imperial, seja depois na sua face republicana, as políticas públicas voltadas para a população negra. Primeiras expressões que acontecem para finalizar o tráfico no Oceano Atlântico foi de 1789, uma lei promulgada no parlamento inglês. E a partir de 1807 é revogado o tráfico de escravos no Império Britânico, né? Então, o Império Britânico ele acabou com o tráfico, não com a escravidão. E depois disso, a Inglaterra começou a fazer o patrulhamento das águas do Atlântico. Por volta de 1818, tem vários documentos assinados entre o Dom João VI e o Império Britânico, entre eles o Alvará de 1818, que já assumia o Brasil, né, na verdade, naquele momento ainda o Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, estabelecia um acordo de que o rei de Portugal, naquela época, na verdade, o príncipe regente ainda, assumiria o compromisso de, num período mais distante, terminar com o tráfico. O Brasil se torna independente em 1822 e uma das obrigatoriedades ou das condições que a Inglaterra impôs ao Império Brasileiro, o Estado brasileiro que estava acabando de nascer, de reconhecer a independência do Brasil, foi exatamente o fim do tráfico.
né? Então, isso é a Inglaterra, porque a gente sabe que um país só se torna independente de fato quando outras nações os reconhecem independente. A Inglaterra, naquele momento, era o país mais importante, né, no mundo atlântico, né, a maior potência da marinha, enfim, toda aquela coisa. Já tinha acabado as invasões napoleônicas, então a Inglaterra, de fato, tinha voltado a ser a grande referência do mundo ocidental, do ponto de vista econômico, político, diplomático. E a Inglaterra faz toda uma pressão. Em 1831 é criada a Lei Feijó, né, de 31. E aí, nessa Lei Feijó de 31, estabelece o fim do tráfico, né? Então, assim, na verdade, a lei que torna o fim do tráfico é de 31, inclusive estabelecendo que a Inglaterra poderia, o alvará já tinha determinado que a Inglaterra poderia apreender embarcações com africanos escravizados sendo traficados da África para cá, a partir de 31, e aqueles africanos que fossem conseguidos ser recolhidos, eles seriam declarados africanos livres no Brasil, né, que foi uma categoria que se criou, né, a partir da Lei Feijó de 1831, que é a figura do africano livre, que o camarada não era escravizado, embora ele tivesse, né, a terminologia livre, ele não tinha as suas condições de cidadão, né, reconhecido, porque ele precisava passar 14 anos num processo de tutoria, né, ou trabalhando para o Estado, ou trabalhando para concessionários individuais. E nesses 14 anos ele seria declarado, de fato, plenamente livre, né? Isso aconteceu. Essa lei de 31 ela foi a lei mais descumprida da história do Brasil. É a famosa Lei para Inglês Ver, né? Que foi feita uma lei, mas que isso não foi cumprido de fato. Calcula-se que pelo menos mais 1 milhão de africanos entrou no Brasil entre 1831 e 1850, né? Então, assim, foi muita gente. Alguns autores vão falar em 2 milhões, alguns autores falam em 1 milhão, daqui no Rio de Janeiro, pelo menos, né? E aí a gente tem, só em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz sendo promulgada, estabelecendo o fim do tráfico, né, de fato, em 1850. Então, agora tem duas coisas importantes para falar sobre a Lei Eusébio de Queiroz de 1850 e uma curiosidade. A curiosidade é que o Eusébio de Queiroz, ele era um homem nascido na África. Poucas pessoas sabem disso. Olha aí. A família dele ele vinha de famílias de pessoas, altos funcionários do Estado português, e o pai dele teve vários postos pelo mundo atlântico, era um português, mas teve postos na África, e ele nasceu quando o pai dele estava naquele posto. Ele não era tratado como um africano, obviamente, é tratado como um português, até porque ele esteve na África em uma colônia portuguesa. Eu não me lembro agora exatamente qual era, se era ali aquela região ali mais das ilhas de Príncipe, ou se já era Angola, eu não lembro exatamente o lugar, mas eu lembro bem que ele é nascido nisso. Tem um pouquinho da trajetória dele num livro do Carlos Eugênio Soares, chamado Capoeira Escrava, porque o Eusébio de Queiroz, a segunda curiosidade dele, é que ele, na verdade, ele é nascido, formado para virar um grande funcionário do Estado, né? E ele ocupa várias posições, entre elas a do delegado da corte, né? Então, ele foi, antes de ser o criador da lei, e ele foi, na verdade, um grande delegado, né, do Estado do Rio de Janeiro, da capital do Império, e ele fez todas as políticas de perseguição da população negra pelas ruas, tentando controlar, né? E o que ele mais chamava a atenção de alguém que estava ali no dia a dia trabalhando isso, era a desproporção entre a população negra e a população portuguesa. Tinha muito mais pessoas para controlar do que pessoas a ser controladas. Então, era preciso criar dispositivos morais,
dispositivos jurídicos, dispositivos sociais, porque só o dispositivo policial não era suficiente. Então, essa é a primeira grande argumentação dele. O Eusébio de Queiroz foi deputado, eu acho que, se eu não me engano, ele foi senador e ele foi ministro da Justiça. E é nessa sua trajetória política que ele vai elaborar e vai propor a lei de 1850. E a lei de 1850, o grande argumento é exatamente esse, né? Se nós queremos controlar a escravidão, é preciso acabar com o tráfico. Agora, é claro que isso estava tendo uma discussão muito acalorada no Brasil inteiro, com conservadores, liberais, população, as populações urbanas, os senhores de escravos e de terras, né? Enfim, havia uma grande quantidade de pessoas. E aí se optou no Brasil, assim como se optou na Inglaterra, em outros lugares do mundo escravista, de se fazer a chamada fim gradual da escravidão, né? Então, a lei de 31, depois a lei de 1850, se estabelece isso. Sabia-se que, a partir de 1850, aconteceria duas coisas, né? Se você acaba com o tráfico, agora não pode entrar mais ninguém de forma alguma. Então, em 1864, todos os africanos livres teriam a sua plena, né, liberdade. Aquelas figuras que tinham sido apreendidos, os barcos julgados condenados como barcos traficados, e essas pessoas passariam a ser africanos livres, e a partir de 1864 não teria mais africano livre no Brasil. Todo mundo seria cidadão brasileiro. Isso é um elemento importante. O segundo elemento importante é que todo mundo que entrasse no Brasil pós-1850, né, qualquer pessoa que falou, eu vim trazido para cá, mas depois de 1850, à luz da lei, ela teria direito à sua liberdade, assim como já teriam os de 31. Só que 31 ainda uma espécie de liberdade condicionada, a partir de 1850, uma liberdade totalizada. Então, essa é uma coisa importante. Só que é uma lei, né, em suma, a favor da população negra, né? Vai acabar com o tráfico, a gente comemora e etc. Só que nesse mesmo ano foi estabelecida uma outra lei, que é a Lei de Terras, né? Então, não é possível pensar a política do Estado Nacional Brasileiro, do Império, apenas olhando para a lei, em 1850, apenas olhando para a lei Eusébio de Queiroz. É preciso olhar também para a Lei de Terras. Por quê? Porque se a lei de 1850, a lei de Eusébio de Queiroz, ela favorecia a população negra, a lei de terras favorecia e estabelecia os interesses da classe senhorial. Por quê? Porque o traficante, o senhor de escravos, ele, quando acabasse o fim da escravidão, que acabou esticando bastante, até só acabou de fato em 1888, ali você teria o fim de uma propriedade, só que era a propriedade de uma propriedade imóvel, que era o indivíduo escravizado. Então, o que o parlamento, né, organizado lá na classe senhorial, fez? Eles estabeleceram a garantia da propriedade do bem imóvel, que é a terra, né? Então, assim, só teria direito a ter propriedade da terra que ele tivesse uma escritura de compra e venda a partir daquele momento. E esse é o grande lance de controle da população negra, que é uma população que majoritariamente estava no espaço rural, né? Majoritariamente trabalhavam como camponeses, né? Ou como lavradores, e essas pessoas saíam da escravidão, mas não tinham terras para praticar os seus ofícios. Então, os senhores continuariam dominando a população de trabalhadores através do acesso à terra. E esse acesso à terra podia ser por arrendamento, esse acesso à terra podia ser por meiação, esse acesso à terra poderia ser pelo trabalho livre assalariado, né, que vai aparecer um pouquinho depois. Esse trabalho poderia ser feito por uma espécie de trabalho análogo à escravidão, que é o que perdura ainda hoje. Então, a gente percebe que, no Brasil, a escravidão sempre esteve atrelado ao trabalho agrícola, mesmo com a segunda escravidão, que foi também ocorreu uma maior urbanização do trabalhador escravizado, mas ainda houve também uma espécie de mecanização
né, do trabalho no campo. Então, que é o que a gente chama de processo de industrialização, quando a escravidão e a industrialização se aproximam, chama isso de segunda escravidão, quando tem uma perspectiva mais capitalista da escravidão, né? E nessa perspectiva capitalista da escravidão, a terra ainda tinha uma posição muito central. Então, deter a terra e liberar, acabar com o tráfico e liberar, mas segurar a terra foi, de fato, uma saída conservadora muito engenhosa para manter o domínio sobre a população negra. E é importante dizer que em 1850 se acaba com o tráfico, não se acaba com a escravidão, né? Então, a escravidão continua sendo mantida no país, né? Muito provavelmente vocês vão discutir em outras ocasiões as outras leis, mas é importante se frisar que você tem depois, só em 1856, a regulamentação da lei de 1850, ela só vai ser regulada em 1856, ou seja, 6 anos depois. Agora eu esqueci o nome do deputado, que vai fazer toda uma lei para regulamentar porque acabou o tráfico. Agora, como acaba, né? Então, isso teve toda uma regulamentação em 56. Depois, em 71, vai ter a lei do ventre livre, e em 1885, a lei do sexagenário, e em 1888, a lei áurea. Acabou por aí? Não. Como eu falei para você, isso tem que ser pensado no contexto das políticas do Estado brasileiro para a população negra. Então, esse conjunto de leis, ele só vai acabar, ele vai continuar até 1891 ou 1890, com a chamada lei da vadiagem. Porque você observa que essa é a política do Estado. A política do Estado brasileiro, a política conservadora de dominação sobre a população negra, não culmina em 1888. O que culmina em 1888 é a luta da população negra pela liberdade. Isso culmina, de fato, em 1888. O Estado brasileiro continua o seu processo conservador, que vai culminar em 1890 com a lei da vadiagem no chamado Código Civil já da República. Perfeito. Nelson, você está falando que eu realmente estou pipocando uma série de dúvidas e pontos para a gente poder bater um papo aqui. Vou falar sobre duas nações em períodos distintos, que têm origem tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos. Quando você falou a questão da terra, nos Estados Unidos me lembra aquela política que nunca foi implementada dos 40 acres e uma mula. Né? Que inclusive é o nome do estúdio do Spike Lee lá em Boston. Mas antes de falar das 40 acres e uma mula, vamos voltar um pouquinho na Bélgica e pensar no porquê que a sociedade britânica, a sociedade inglesa, por que eles se constrangeram com a escravidão? Ou seja, o que mudou na Inglaterra a ponto de ser ruim algo que economicamente dá dinheiro? Muita gente se enriqueceu na Inglaterra. Então, em tese, suspender o tráfico no Oceano Atlântico foi um problema econômico, inclusive. Porque muita gente no Brasil e na Inglaterra se beneficiava financeiramente com o processo de escravidão. Pelo que me consta, existiu um fato que foi muito importante nessa história. Foi de uma jornalista que no Congo retirou fotos porque, se não me engano, no rei Leopoldo II, na questão que tinha dominação sobre alguns territórios do Congo, da Bélgica sobre o Congo. Se não me engano, foi no reinado do rei Leopoldo II. E uma jornalista britânica veiculou na imprensa alguns castigos que eram dados à população congolesa, de cortar os braços de crianças, mãos, pernas, como castigos físicos mesmo. Algo absolutamente cruel, algo absolutamente fora da perspectiva do direito humano, mas que parece que isso era muito, muito, muito comum na época.
Esse foi o fato principal na Inglaterra para essa pressão da opinião pública britânica sobre a questão ética e não apenas econômica da perspectiva do escravismo, né? Ele foi esse o único, na sua opinião, foi esse o único ponto que serviu como ponto de virada, porque aí está falando da Inglaterra impactando e proibindo o tráfico no Atlântico. Fala um pouquinho desse constrangimento, desse processo na Inglaterra que levou as discussões lá naquele país, que culminaram nessa proibição, que acabou se resvalando aqui no Brasil. Vamos voltar um pouquinho mais para trás. Conta um pouquinho sobre esse... Você que é um pesquisador da questão na Baixada, a gente vai falar um pouquinho também sobre essa questão na Baixada Fluminense, mas vamos voltar lá atrás um pouco. Como é que... Na Inglaterra, como é que foi essa pressão da opinião pública? Como é que foi esses negócios que tinha da Bélgica com a Inglaterra e essa questão do Congo? Até para que a nossa audiência possa entender um pouco mais sobre essa perversidade, sobre esse abuso. Um crime, né? Um crime contra a humanidade. Fala um pouquinho para a gente disso. O tráfico e a escravidão é a maior tragédia da história da humanidade. Não existe nenhum fato histórico, nem anterior, nem depois, que tenha sido tão grave quanto o tráfico e a escravidão africana no mundo, sobretudo nas Américas. Isso se dá pelo volume de pessoas, né? São uma história de 13 milhões de pessoas, mas se dá sobretudo também pela sua longevidade. A gente está falando de um período do século XVI, pelo menos, né? No caso do Brasil, até o final do século XIX. Além disso, né, a gente está falando de tragédia humana que não interfere, impacta diretamente apenas sobre o corpo físico do indivíduo. Então, matei o indivíduo. Não é só isso. Você tem uma morte simbólica que antecede, né, a morte do corpo físico e que precede também a morte do corpo físico, porque gerações posteriores, né, vão ser diretamente impactadas por esse processo. Além disso, o tráfico e a escravidão, né, que estão assentadas numa ideia de dominação, né, e essa dominação você precisa reduzir a humanidade do outro para dominar, daí a lógica do racismo que a gente vê no país, no mundo, né, em geral, né, o racismo sempre está marcado por uma ideia de dominação e de violência e de justificativa da redução da humanidade do outro. Então, a gente precisa sempre pensar nisso, né? E como que essas ideias, né, que consubstanciaram o tráfico e a escravidão, também consubstanciaram, né, políticas públicas de um Estado como a Inglaterra, ou o Império Britânico, no século XVIII, século XIX, ou como, por exemplo, aconteceu no Brasil também. O Estado brasileiro deu exemplo das próprias políticas públicas e a política legislativa do Brasil ao longo do século XIX em relação a essa questão, né? E aí, importante dizer que na Inglaterra, por volta de 1750, está havendo grandes transformações. Primeiro, a Inglaterra ela estava vivendo já quase meio século de uma certa estabilidade política, né? A gente está falando aí de uma definição da Inglaterra e depois nas suas colônias, né, que a gente chama de Império Britânico, se estabelece e se consolida a chamada monarquia parlamentarista, né, no final do século XVII, né, e na primeira metade do século XVIII, a Inglaterra começou a meio que conseguir se estabelecer-se politicamente, né, o seu Estado começou a ter uma certa estabilidade maior. Isso, né, facilitou muito. E como era também
uma monarquia parlamentarista, o que significava que o parlamento era de onde saíam as principais decisões políticas desse Estado inglês. Esse parlamento estava o tempo todo em debate, porque essa é a grande virtude de uma democracia parlamentarista, né? É que as decisões elas precisam ser exaustivamente debatidas até que seja promulgada determinadas situações. E quando é promulgada uma situação, né, mesmo assim, o processo contínuo de reflexão ele continua acontecendo, porque você me ganhou da votação, mas eu ainda posso argumentar, contra-argumentar. Ou seja, numa lógica parlamentarista, nenhuma decisão ela é definitiva. Ela pode ser revertida desde que o parlamento consiga compreender que aquilo pode ser melhorado, pode ser modificado. Então, a Inglaterra vivia essa lógica política, e isso é muito importante, porque vai permitir, né, também uma outra coisa que aconteceu na Inglaterra nessa primeira metade do século XVIII, é uma das coisas mais bonitas que aconteceu no mundo ocidental, que é uma grande alvorada de muitas ideias, de muitos filósofos, né? Entre eles Isaac Newton, que é talvez disparada o mais importante de todos, aí, que nós conhecemos bem, mas por exemplo, desse período aí que vai surgir um outro cara que impacta a nossa vida até hoje, que é o Adam Smith, de 1750, com um livro chamado A Riqueza das Nações. E no Riqueza das Nações, o Smith ele vai trabalhar com uma ideia de liberalismo econômico. E isso vai gerar, no campo da escravidão, uma grande contradição, porque a gente já estava vivendo a mesma lógica do chamado iluminismo francês, né, que também reverberou na Inglaterra, né, e em 1750 ali a gente vai ter o Adam Smith com a ideia da liberdade, assim como o iluminismo anterior, né, do francês. Você vai ter a ideia da liberdade ali, mas a liberdade do ponto de vista econômico. E a escravidão ela vive, né, da supressão da liberdade do indivíduo, quando o Adam Smith dizia que cada indivíduo precisava ser livre para produzir e gerar riqueza para uma determinada nação, porque a riqueza da nação para o Adam Smith ela é fruto do trabalho e não da terra. E aí a gente tem, né, o indivíduo como na centralidade da produção econômica. Como que esse indivíduo vai produzir se ele não tem liberdade? Então, você cria uma contradição filosófica entre a escravidão, né, e a perspectiva do Adam Smith. Essa ideia ela já deveria ter acontecido um pouco antes, no século XVI e século XVII, com a questão do próprio cristianismo, que o cristianismo também defende a paz, a fraternidade e a liberdade entre os irmãos. Como que eu posso escravizar um irmão? Só que a perspectiva do cristianismo não foi suficiente para impor um questionamento incisivo sobre a questão do fim da escravidão, né? Aí por uma série de razões, de fé religiosa e etc., e interesses também. Então, quando em 1750 aparece essa figura do Adam Smith, no paralelo aparece uma outra figura importantíssima na Inglaterra, que é o Wilberforce, que tem um instituto Wilberforce na Inglaterra, super famoso, de grandes estudos da escravidão. Esse cara ele era um membro do parlamento inglês, e ele foi o grande, digamos assim, iniciador do debate no parlamento sobre todas essas questões, que não era possível ter liberdade para produzir riquezas econômicas no meio da escravidão. Além disso, né, ele também vai impulsionar todo um debate de opinião pública, né, voltado para essa questão voltado para essa questão também de o quanto que escravizar um outro indivíduo era vergonhoso, era insalubre, era sujo, né? E aí tinha uma coisa da sujeira mesmo social, urbana,
mas também do corpo, né, e também do espírito. Eles vão usar sempre essa, obviamente está falando de um contexto de anglicanismo, né, então também tem toda essa influência cristã e etc. Então, esse contexto todo vai culminar, né, em 1789 com a primeira lei e a fundação da colônia de Freetown, em Serra Leoa, que é a cidade da liberdade. Então, quem fosse capturado pela Marinha Britânica, né, acima da linha do Equador, seria levado para já para Freetown, que era a cidade livre, né? E em 1807 o Parlamento Britânico ele de fato consolida, promulga uma lei de fim do tráfico em todo o Império Britânico e começa a patrulhar, a Marinha Britânica começa a patrulhar o Atlântico de forma mais intensiva e começa a estabelecer acordos com as chamadas comissões mistas, né? Então você tem a comissão mista Inglaterra-Portugal, depois Inglaterra-Brasil, mas vai ter Inglaterra e Cuba também, né? Acho que Uruguai, não lembro agora se com Buenos Aires, enfim, vão ter várias comissões mistas que era isso, né? Ou você mandava esses barcos, por exemplo, no caso do Brasil, ou para Serra Leoa, para Freetown, ou mandava para o Rio de Janeiro, para no Rio de Janeiro esse barco também ser julgado e se condenado como um navio, né, de tráfico, e as pessoas seriam colocadas nesse dispositivo legal de africano livre, né? Com relação a essa questão do Reino do Congo, o Leopoldo II, né, o reino, a Bélgica, ela foi caracterizada pela sua, como é que eu vou dizer assim, pela sua violência, né, em relação ao domínio do Reino do Congo. E aí por uma série de razões, entre elas porque o Reino do Congo era um reino muito, mas muito avançado desde a sua organização política, na sua produtividade econômica e nas suas perspectivas culturais, né? Então, havia já uma tentativa de domínio do Reino do Congo desde 1415, né? E aí esse domínio ele acontece, mas isso vai gerar um domínio político, econômico, na verdade, mas a soberania política vai se manter muito em função, inclusive, da identidade cultural do povo do Congo, ao ponto, inclusive, de ter um pesquisador de Boston, você citou Boston, chamado John Thornton, que ele vai mostrar, inclusive, que o catolicismo vai ter que ser modificado no Congo. E aí ele vai dizer que vai se criar um catolicismo africano, né, que é muito parecido com o que a gente pratica no Brasil, inclusive, né? A gente tem muito mais a ver com o catolicismo africano do que com o catolicismo romano, né? Porque essa coisa de missa negra, missa culturada, que você participa bastante, né? Isso tudo vem muito de uma lógica da chegada dos portugueses no Reino do Congo desde o século XV, né? E aí quando vai se chegar já na Bélgica, né, na dominação belga do Reino do Congo, que eu acho que é um pouquinho depois, eu acho que já é no século XIX isso, que você perguntou, não está nesse contexto anterior da Inglaterra, não. E aí você vai ter assim uma denúncia internacional, né, em função das mutilações, sobretudo, né, que havia da Bélgica em relação aos congoleses. Isso é muito importante, o Rodney, trazer essa discussão, porque isso remete a um outro debate fundamental, que é o debate da reparação histórica, né? Porque como que a gente está falando de crime, né? Eu comecei essa parte da minha longa fala dizendo para você que a escravidão e o tráfico foi a maior tragédia da humanidade. Essa tragédia ela aconteceu em função de um crime contra a humanidade. E esse crime contra a humanidade, ele ainda não foi penalizado e reparado,
né? E aí a gente precisa pensar juntos como que é possível construir políticas de reparação histórica, né, para as populações negras do mundo inteiro, sobretudo as africanas, né, ou as de origem africana, né, no caso aqui no Brasil. Perfeito. Agora, voltando, dando um salto, então, um salto na história aqui, indo para lá, voltando, como é que você... e aqui na Baixada Fluminense, na nossa Baixada Fluminense, como é que a lei da Eusébio de Queiroz, ela teve impacto? Muito. Como é que foi? Como é que era? Conta pra gente um pouco do impacto da Lei Eusébio de Queiroz aqui na região da Baixada Fluminense. Fica à vontade um pouco para contextualizar o público, a audiência que porventura esteja conhecendo agora sobre seus trabalhos na questão aqui na Baixada do Território, no recôncavo da Baixada. E fica à vontade, por gentileza. Então, eu venho trabalhando essa questão da história dos africanos na Baixada Fluminense há muitos anos, né, que culminou agora na escrita desse livro, porque eu tenho trabalhado a questão africana, depois comecei a trabalhar também as questões indígenas, né? Então, esse livro, Espírito das Periferias, ele é uma espécie de livro síntese que conta um pouco a história dos povos sambaqueiros, dos povos tupinambás e dos povos africanos aqui no nosso território. Muito mais do que contar a história que conta, mas é sobretudo como é possível contar a história da Baixada Fluminense a partir dos sambaqueiros, dos indígenas, dos africanos, sem um protagonismo do português que dominou, colonizou, enfim, foi violento, enfim, né, uma política de dominação a partir da violência. Então, eu estou pensando mesmo como é possível contar essas histórias a partir dos sambaqueiros, dos tupinambás e dos africanos. Os africanos aqui no nosso território chegou por volta do século XVII, foi quando eles chegaram aqui, né, para trabalhar na produção de cana-de-açúcar e, rapidamente, os africanos aprenderam e compreenderam, e aí os portugueses também foram nessa mesma lógica, de que esse território ele era muito melhor na produção de mandioca, da farinha de mandioca, do que na produção de cana-de-açúcar. E isso é muito interessante, porque os africanos que chegaram aqui eram bantus. E os bantus eles tinham uma lógica de que, quando eles chegavam no lugar, era preciso reverenciar os donos da terra. E quem trouxe os bantus para cá foram os portugueses, se dizendo proprietários dessas terras. Só que os bantus reconheceram os indígenas como donos da terra, e não os portugueses que estavam escravizando. Mesmo diante da escravidão, os bantus conseguiram compreender isso. E isso é muito bonito, porque quando você pega os primeiros assentos de batismo, que foram preservados, os mais antigos, não os primeiros, mas os mais antigos, preservados aqui na Baixada Fluminense, que é um livro que tem da freguesia de Santo Antônio da Jacutinga do século XVII, os primeiros africanos que batizam filhos, os padrinhos são indígenas. E uma série de mulheres africanas que vão casar com homens indígenas. Então, para mim, eu estou muito convencido de que, numa lógica colonial, os bantus reconheceram os tupinambás como os donos da terra, os primeiros donos da terra, e não o português que estava aqui se dizendo proprietário, né? E aí eu não estou dizendo de uma lógica jurídica portuguesa, romana, eu estou dizendo de identidade cultural e cosmogonia e perspectiva étnica, né? Nesse sentido, né? De política de dominação. Estou falando de existência, né? Como que esses seres humanos existiam mesmo na condição de escravizados, né? Mantinham lá a sua lógica. Esse é um elemento que eu acho que é muito incrível em relação aos bantus aqui. E os bantus, eles vão absorver o conhecimento do tupinambá no máximo que pode, entre eles no próprio consumo da farinha de mandioca, que era um produto muito mais barato, muito mais fácil de produzir. E no século XVII, final do século XVII e início do século XVIII, a farinha de mandioca já era um alimento extremamente popular na África. Tão popular ao ponto de, hoje, nos cultos afro-brasileiros, a farinha de mandioca é um produto sagrado. Não é possível dar comida para Inquice, para Orixá ou para Vodú sem farinha de mandioca.
E isso tem um processo caboclo que é muito bonito, porque esses indígenas e esses africanos, eles se fundiram nas suas culturas, né? Então, é na partilha que eu chamo, né? Eu falo assim, a periferia não é um lugar só de resistência, é um lugar de existência. E a existência na periferia só é possível através da partilha. E que partilha é essa? É a partilha que os africanos e indígenas estabeleceram aqui no território. O melhor exemplo disso que eu tenho encontrado do ponto de vista da oralidade, do ponto de vista antropológico, é a farofa de dendê, que faz parte do padê de Exu. Então, você precisa disso para abrir os cultos afro-brasileiros, mas isso está na mesa de todo mundo que come moqueca acompanhado de farofa de dendê. E a farofa de dendê é a farinha indígena com dendê africano, misturado, partilhado, né? E isso é o que eu trago um pouco desse livro aí. Sobre a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, aqui, há um impacto muito grande, como há no Brasil inteiro. Por exemplo, aqui no nosso território, teve um fenômeno que era, em determinado momento, até 1730, o preço médio de um africano escravizado era muito baixo. Então, pessoas mais simples, lavradores, teve casos até de escravizados que tiveram escravos, até aí em 1830, libertos comprando escravos. E aí tinha políticas de solidariedade da liberdade entre eles, né? Também teve reprodução da política de dominação colonial, óbvio, né? Mas, a partir de 1830, isso começa a modificar. Em 1850, por exemplo, o preço médio de um africano, que em geral era 200, 300 mil réis, passa a um conto e 200, um conto e 500 mil réis. Então, é um inflacionamento do preço, porque agora você não tem mais a entrada dessa mercadoria em abundância. Outra coisa que vai começar a acontecer aqui é a chegada ou a saída de africanos, chamado tráfico interno, né? E principalmente pessoas da cidade do Rio de Janeiro comprando escravizados aqui, né? Por um outro lado, a partir de 1850 também tem um aceleramento das comunidades quilombolas no território. Então, assim, as comunidades começam a dar muita pancada, né, no senhorial, escravos fugindo, formando quilombos, atacando aos capitães do mato, as polícias, tem expedições, né, da polícia, principalmente do tráfico aqui. E também tem uma coisa muito interessante, que são as legislações, né, da Vila de Iguaçu, né, na Vila de Magé e na Vila de Estrela, legislações tentando contextualizar no local essa lei que tinha um âmbito nacional, né? Então, você tem toda uma política de recomendação, por exemplo, que a municipalidade deveria perseguir os candomblés e os batuques de africanos aqui no território, que, aliás, era uma recomendação do Eusébio de Queiroz desde 1831. Né? Ele mandou uma carta para o subdelegado de Iguaçu, ele mesmo mandou uma carta para o subdelegado de Iguaçu, dizendo, se você quer controlar os africanos na Baixada, no que eu, na época chamava Recôncavo da Guanabara, se você quer controlar, evite, proíba os batuques e os candomblés de negros, porque isso energizava, fortalecia, né, e deixava essas pessoas dispostas para a luta. É por isso que candomblé, umbanda, é tudo demonizado hoje em dia, porque é uma forma muito poderosa, o candomblé e umbanda, da população afrodescendente se fortalecer nas lutas contra as políticas de dominação do Estado brasileiro. Né? E isso está muito marcado aqui no nosso território da década de 30, e na década de 50 isso é muito acelerado. E como é que você, pulando algumas casas, como é que você estabelece, dá para estabelecer uma relação com esses ditos traficantes de Cristo, que hoje se tem notícia de invadir axés, de depredar espaços dedicados ao sagrado? Como é que você consegue estabelecer ainda uma correlação desse processo de dominação aqui no nosso território? Muito, porque há
um uso muito equivocado da mensagem de Cristo. Para quem estuda um pouco mais sobre a questão da figura de Jesus, historicamente falando, a gente pode organizar Jesus, e filosoficamente falando, eu pelo menos, né, outros autores podem pensar de uma outra forma e não tem problema nenhum. Eu organizo a vida de Jesus a partir de 3 momentos. O chamado Jesus Nazareno, que é o Jesus humano, que viveu em Nazaré. E aí tem chamado Jesus gnóstico, né? E depois tem Jesus o Cristo, né? Que é o Jesus romano. Então, tem 3 momentos aí, que é Jesus o homem, né? Nascido ali, um menino, enfim, começou uma mensagem com os amigos, né? E tal. Depois tem o chamado Jesus gnóstico, que é esse Jesus do conhecimento, do autoconhecimento, da lógica crística, que é você encontrar consigo mesmo. É quando você, o seu eu biológico, vai encontrar com o seu eu cósmico. E esse encontro vai gerar uma condição de ser Cristo, ou seja, de ser luz, de ser iluminado, né? Então aí você tem esse ser Jesus Cristo, né? Jesus gnóstico / Jesus Cristo, que tem uma diferença básica e filosófica. E tem o terceiro, que é o Jesus romano, que é o Jesus do Constantino. O Jesus do constantismo, o cristianismo do romano, é o cristianismo da dominação. Tudo que Jesus Cristo pregou, o Império Romano modificou e virou dominação. É a política de dominação. Se você pega qualquer parábola, qualquer mensagem de Jesus, isso não cabe no contexto da escravidão. Mas foi o cristianismo que justificou a escravidão no Brasil, através de um monte de questões aí. É só pegar os jesuítas do século XVI, do século XVII, lá Antonio, Jorge Bence, o próprio padre Antônio Vieira, esse pessoal todo, o próprio Manuel de Nóbrega, né? Essa galera toda vai estar justificando, à luz do cristianismo, a escravidão. Agora, como que é possível pegar as palavras de Jesus e justificar a escravidão? Só é possível através de uma coisa, né? Pegar as palavras de Jesus sob uma lente da dominação romana, aí você consegue falar de escravidão a partir do cristianismo. E esse debate da dominação romana, o uso do cristianismo na dominação romana, ela perdura ainda hoje. Então é a hora que você vai ver o seu irmão como inimigo. Não é à toa que quando a gente e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou uma pessoa criada nas igrejas evangélicas, né? Eu venho de uma família muito tradicional nas Assembleias de Deus. Então, eu conheço isso muito bem, assim, eu vivi isso, eu estudei isso. Até os 25 anos eu pretendia ser pastor evangélico. Então, eu tenho muita tranquilidade de falar nisso, né? E aí o que acontece é que essa leitura romana do cristianismo, que é uma leitura da dominação, ela perdura ainda hoje. Então, por exemplo, dentro das igrejas se fala muito no inimigo. E o inimigo, ele precisa ser materializado, porque o inimigo é o inimigo invisível. É o diabo, é Satanás, mas em algum momento essa figura precisa ser materializada. Onde ela vai ser materializada? Né? Nas populações de origem africana, nas religiosidades de origem africana. E aí você começa a ter uma deturpação muito grande para persistir um discurso e uma política de dominação. Isso vai chegar num nível tão absurdo, ao ponto de você ter ataques, né, a casas de candomblé, né? Tem casos de crianças sendo apedrejadas na rua porque estavam com fio de conta ou com uma roupa branca na sexta-feira, né? Até chegar ao ponto de você ter hoje na cidade do Rio de Janeiro um chamado Complexo Israel e um traficante que se diz evangélico e, numa lógica de dominação, né, ele proíbe
toques e cultos que não seja de acordo com o que ele acredita. Então, assim, a dominação inteira está aí. Outro dia eu estava falando isso numa escola, e uma professora, assim, negra, mais evangélica, veio me questionar muito, dizendo assim, mas você não fala das perseguições das igrejas? Eu falei, olha, eu vou falar de uma questão estatística. Você não tem casos na Baixada Fluminense de uma igreja que tacaram fogo numa igreja, tacaram pedra numa igreja, que uma criança que estava com a Bíblia na mão foi surrada, ou que você chegou com uma Bíblia na escola e foi, como é que eu vou dizer, foi hostilizado. Essa é a palavra que eu estava procurando. Foi hostilizado. Você não encontra isso. Agora, em relação aos cultos afro-brasileiros, tudo isso a gente encontra e é exaustivamente documentado. Ataques de casas de candomblé, senhoras, senhores e crianças, principalmente, né, sendo atacadas, muitas crianças sendo hostilizadas. Tem um livro de uma tese de doutorado lá do Proped, uma professora chamada Estela Caputo, que ela fala de educação de terreiros. Tem uma coisa que é muito triste no livro, para a gente entender isso. Crianças que eram feitas no santo precisavam raspar a cabeça, porque tem, né, no ritual, raspar a cabeça lá, quando você faz o ritual de iniciação. E as crianças tinham que voltar para a escola de cabeça raspada, né? E aí, para as crianças não serem hostilizadas, isso está no livro. As crianças falavam, não, eu falo que eu vi piolho. E aí, para as pessoas não brigarem comigo. Ao ponto de uma criança falar para a pesquisadora assim, eu disse que eu tinha câncer. E aí foi ótimo, porque eles começaram a ter pena de mim e me acolheram. Quer dizer, você vê o nível da doença, do racismo religioso, que a gente prefere ter uma criança com câncer do que uma criança iniciada no candomblé. Isso é o ápice da dominação. Isso é o ápice do que a dominação faz conosco, seres humanos, né? Então, é muito, muito marcante isso, e é muito triste ver nossa sociedade, que por exemplo, São João de Meriti, uma cidade que tem 72% da sua população negra. Belford Roxo tem 72% da população negra. Caxias tem 69,8% da população negra. Isso estou falando só de população autodeclarada, né? Pegando a metodologia do IBGE da autodeclaração. Estou dizendo de outras metodologias. Por exemplo, em Caxias eu experimentei outras metodologias, cheguei a 93%, 94% da população do que caxiense negra, né? E a gente está achando que a gente ainda é romano, entendeu? A gente está achando que a gente ainda é inglês, que a gente ainda é português. É o que a Lélia Gonzalez dizia da neurose cultural brasileira. A gente é preto e indígena, africano e indígena, mas fica achando que ainda é europeu, né? E fica desejando ser europeu. E aí, desejar ser europeu significa desejar também a dominação europeia sobre o outro. Aí você vai culminar nesses discursos de ódio e de dominação, né, que chega a um traficante. Né? Pois é. Que é extremamente perigoso. Nelson, do seu novo livro, O Espírito das Periferias, fala um pouquinho para a gente e aonde as pessoas que estão interessadas em ler o seu material e ler essa tua nova obra pode adquiri-la. Então, sobre o espírito das periferias, é importante dizer o seguinte, eu sou coordenador de um programa que é Educação, Cultura e Comunicação nas Periferias. E lá no nosso programa, eu estou lá há 9 anos. De qual universidade? Da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, só que é no campus da UERJ Caxias. A FEBEF. A FEBEF, isso aí, Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, da UERJ Caxias. E lá sempre houve muita dificuldade de explicar o que é a periferia. A gente quer educação em periferia. O que é periferia? As pessoas sempre têm muita dificuldade. E, no geral, as pessoas compreendem periferia como um lugar distante do centro. Né? Então, aquilo que está longe do centro, a gente está aqui em São João de Meriti, é periferia. Por quê? Porque está longe do centro. Então, isso nunca me resolveu o meu problema, porque e a favela da Providência? Está no centro, geograficamente. Ela é central ou ela é periférica? A Rocinha, na Zona Sul, o Vidigal, na Zona Sul.
Então, me parece que ser periferia é diferente de estar numa periferia geográfica. E aí a gente começou a pensar, para os colegas, a entender que a periferia ela é o lugar da resistência, é o lugar da ausência de direitos. E aí, nesse lugar de ausência de direitos, as pessoas vão denunciar e reivindicar direitos, políticas, é o que vai chamar de lugar de resistência. Só que eu comecei a observar que muita gente não estava nesse processo político de resistência organizado, estava numa lógica mais cotidiana. Então, eu comecei a entender que estar na periferia é o lugar da existência. Periferia, para mim, ser periferia é existir. Então, tem um modo de existir que é típico da periferia. E esse modo típico da periferia, ele é, né, inspirado numa forma que o indígena e que o africano tinha de existir nas florestas, através da partilha e da biointeratividade, que o Nego Bicho chama de biointeratividade, ou seja, na partilha com a floresta. Então, não é só com um indivíduo, né, mas também na confluência com a árvore, com a folha, com a água, né? Então, assim, a árvore, ela partilha o fruto dela para você se alimentar. O rio partilha a água para você matar a sede. Por exemplo, uma vaca, ela partilha o leite dos seus filhos para você se alimentar. Então, observe que há uma lógica da partilha. E essa lógica da partilha, ela está muito marcada na periferia. Eu tenho contado uma história, tem duas histórias muito legais, uma que está no livro e uma que não está no livro. Eu, por exemplo, era criança, eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos, estava jogando bola na frente de casa, lá na Vila Paulina, em Belford Roxo, e tinha um rapaz que estava muito preocupado, a gente jogando bola ali, vendo aquele movimento da rua, e um senhor já dono, assim, já adulto, pai de família, né? E foi na padaria e voltou, e foi num vizinho, voltou, meio nervoso, preocupado. E a gente ali jogando bola, criança, não se mete muito, né? Até que vem um senhor, chegando do trabalho, já 5 horas da tarde, e vê o amigo assim, o vizinho meio preocupado, e fala assim: ô irmão, por que você está nervoso? Fica calmo. Eu tenho uma entrevista de emprego amanhã de manhã. E eu estou nervoso, estou muito tempo sem desempregado. E, pô, é a chance de eu voltar a dar uma vida melhor para meus filhos, minha mulher e tal. Cara, fica tranquilo, você é um ótimo trabalhador, cara super legal, profissional de melhor gabarito. Tu acha mesmo que o patrão lá não vai te dar um emprego? Com certeza vai dar emprego, mas eu não estou preocupado com isso. Não estou preocupado com a entrevista. Eu estou preocupado porque eu não tenho dinheiro da passagem. A entrevista é no centro da cidade, eu não tenho dinheiro para chegar lá. Falei, isso a gente vai resolver agora. Ele vai lá dentro da casa dele, pega o dinheiro, dá, e o cara vai fazer a entrevista de emprego dele no outro dia. Passado alguns anos, aquela coisa de quintal, todo mundo, no quintal de todo mundo, um dia eu ouço a história e descubro que aquele senhor que deu o dinheiro da passagem, na verdade, ele pegou o dinheiro do pão dos filhos do outro dia para dar para o outro pagar a passagem para ir para a entrevista de emprego. Então, isso é o que eu tenho chamado de partilha. Você partilha o que você não tem. Você partilha o alimento. O que se tem de mais sagrado, você dá para o outro ter a esperança de talvez ter um emprego. Porque quem vai para uma entrevista, de fato, não tem a certeza que vai ter um emprego. Uhum. Você chega lá, Rodney, no Sambaqui do São Bento, a gente fez uma campanha para salvar o SOS Sambaqui do São Bento. Você chega lá lá no museu, tem uma lista de que todo mundo que deu algum dinheiro para comprar lá o terreno onde tinha o Sambaqui. Foi uma história longa, uma outra hora eu partilho com os colegas, mas é só para você entender. Tem lá, a gente fez uma campanha, aquela coisa de vaquinha mesmo, que na época chamava livro de ouro, né? Uhum. Você botava o nome do lado, botava um valor e dava o PG do lado ali, dava a grana, juntava e ia comprar aquilo, né? Aí você encontra lá, sindicato tal, R$1.000, sindicato tal, R$600,
professor fulano de tal, R$100, professor fulano de tal, R$50, R$30. O Sambaqui lá, a gente fazendo uma campanha de arrecadação. Algumas professoras da rede começaram a dar aula sobre o Sambaqui e explicar para as crianças o que era um Sambaqui, que os sambaqueiros eram os primeiros habitantes do nosso território, né? E que eles viveram aqui há muito tempo, era pouco estudado, e que tinha um terreno que ainda tinha vestígio dele, que era um monte de conchas, e essas conchas elas traziam memória de uma ancestralidade muito antiga na Baixada. A coisa mais bonita que eu já vi na vida, você vai lá, está lá documentado nessa tal desse livro de ouro, crianças de primeiro segmento dando R$2,50 para ajudar a comprar o Sambaqui. Sabe o que eram esses R$2,50? O dinheiro da merenda delas. Elas dando o que elas iam comer para aquilo que para elas era sagrado, que era a memória e a história do território. Então, nós somos capazes de fazer isso. Um irmão, um pastor de uma igreja evangélica, é capaz de fazer isso. Tirar o que ele vai te comer para dar para o outro, para qualquer coisa que o outro vai fazer. Agora, essa pessoa não consegue compreender quando uma pessoa do candomblé quer dar de comer, que ela tinha para comer, e dar para o santo dela, que também para ela é sagrado. Entende? Então, a gente vive a lógica cabocla na Baixada Fluminense todos os dias, no nosso dia a dia. Só que a gente não consegue ver aonde está o significado disso, que é olhar para o significado da dominação. Sabe? E isso que a gente precisa refletir na Baixada Fluminense, no Brasil como um todo, né? Que nós somos muito mais a partilha, porque só num lugar que não tem água encanada, faltou água da SEDAI, agora é águas do Rio, né? Mas antes era água da SEDAI. Aí o teu poço, a água é ruim. É o poço de uma pessoa da rua, vai servir para todo mundo beber aquela água, porque é a única água boa, todo mundo vai lá pegar água lá. Num lugar que, por exemplo, não tem creche, a mulher só pode sair para trabalhar se a vizinha partilha a casa dela para cuidar dos filhos dos dois. Então, observe que nós estamos, no nosso cotidiano, na nossa oralidade, vivendo a partilha cabocla, a partilha indígena, a partilha africana, na nossa oralidade, no nosso cotidiano, muito forte, mas a gente quer ainda repetir o discurso da dominação. Então, tem uma neurose, uma loucura que a gente para ver. Tem uma coisa que é muito legal, é muito corriqueiro, todo mundo já fez isso, que é, estou com vontade de fazer um bolo. Pô, mas não tem manteiga, o que você faz? Grita no vizinho e pega uma colher de manteiga e faz o bolo. Não é isso? Uhum. Todo mundo já fez isso, um copo de açúcar. E ninguém paga esse copo de açúcar. Quando precisar, você vai lá e partilha também. E você não dá o copo de açúcar, ou uma coisa de manteiga, ou um ovo, o que seja, esperando de volta um pedaço de bolo. Não, se o vizinho traz, ótimo. Se não trouxe, está tudo bem. Porque tem uma outra coisa muito importante. Partilha não é troca. Partilha é partilha. Partilha, ela só é ida. Que é a mesma ideia do amor que Jesus Cristo deu. Amor. O que é amor? Amor você só dá. Se você dá amor esperando ser amado, o nome disso é outra coisa, não é mais amor. Amor você só dá. Depois, no século XVIII, XIX, inventaram o tal do amor romântico. E a gente fica nessa coisa de amor, é uma coisa de ida e volta. Não é. Eu só amo para ser amado. Não existe. Você ama para amar. Essa é a lógica de Jesus. Você ama o próximo como a ti mesmo. E acabou. Não fala, ama o próximo e serás amado. Não existe isso. Ao contrário. Amas porque Deus amou primeiro. Entendeu? Você já foi amado. Então agora você vai amar. E acabou. Então você não vai ser amado de novo. Senão você vai ser amado 2 vezes, só amou uma. Entendeu? Essa é a mesma lógica da partilha.
que a gente vive nas sociedades indígenas, nas sociedades africanas e vive nas periferias. Perfeito. E onde ele pode ser encontrado, Nilson? Como é que ele pode, quem quiser ler o seu trabalho mais recente? Essa é uma pergunta muito boa de você fazer, porque esse livro eu optei por fazer 100% independente. Uhum. Então, não é um livro que, embora ele seja publicado pela editora Esteio, que é de um grande amigo meu chamado Eduardo Ribeiro, esse livro é uma produção independente. Então, é aquela coisa mesmo do autor que paga para poder publicar, diferente de outros livros que eu publiquei, que eram com contrato de editora, essas coisas todas. Esse não, esse eu fiz dessa forma e por uma razão, para esse livro ficar num valor muito baixinho, porque o meu plano é que eu possa difundir essa palavra da partilha e do amor pela Baixada inteira mesmo. Então, esse livro, ele foi... Eu preciso, inclusive, agradecer publicamente, mais uma vez, a todos os colegas que compraram no que eu chamei de pré-venda. Aconteceu uma coisa muito bonita com esse livro. As coisas assim que vai acontecendo. Eu publiquei na internet a capa desse livro, com uma foto minha, escrita assim: o espírito das florestas, o espírito da floresta é o ancestral do espírito das periferias. 200 pessoas compraram. Uau. Só essa frase. Uau! E aí, esse dinheiro ajudou na impressão das cópias. Entendi. Né? Então, esse livro eu pretendo distribuir, inclusive na livraria aqui de São João, que a gente já combinou. Na Cordulão. Que vai ser com no o Diogo. final de setembro. Né? A gente vai, acho que 28 de setembro, que a gente combinou a data de vir fazer uma atividade aqui. Amanhã eu vou estar na Rural, né, de Nova Iguaçu. O plano é fazer 100 palestras ao longo de um ano sobre esse livro, porque a ideia é difundir mesmo a mensagem. E aí eu já estou... Hoje, essa aqui é a 10ª conversa Sim. sobre o livro. Né? Amanhã eu vou em escolas, enfim. Até agosto do ano que vem, a minha missão é fazer 100 palestras sobre esse tema. Mas aí tem um problema, porque a gente, como não tem o trabalho da editora, também não tem um trabalho de distribuição. Né? Esse é o grande problema. Então, assim, a melhor forma de encontrar o livro é me chamando nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ou no meu WhatsApp, pode 21 98 420 5596, 98420 5596. Vocês podem me chamar no WhatsApp, e aí é aquela coisa bem simples, dá um pix, aí a gente combina um lugar, manda. Se a pessoa mora um pouco mais distante, eu boto pelo correio, e aí eu combino o envio do frete, que também é bem baratinho o envio do frete, porque eu fiz também esse livro mais curtinho, já pensando nisso tudo, né? Que ia ser um livro muito barato, o valor de pré-venda era 25, agora o valor da venda é R$ 35,00, quer dizer, eu acho que ninguém compra um livro por R$ 35,00, assim, seja o livro mais simples possível, né? Não vai comprar. Então o livro custa R$ 35,00 e é muito simples, a pessoa me manda um WhatsApp, manda um Pix e eu combino para entregar o livro. Sempre estou circulando pela Baixada, e aí tem uns lugares que você pode achar hoje já assim com certeza, que é no Instituto Histórico, lá de Caxias. Então eu deixei uma quantidade de livro lá boa, pode passar lá comprar, inclusive avisar as pessoas que compraram em pré-venda, que ainda não retiraram, para ir lá, né, buscar o seu livro, ou lá no Museu Vivo de São Bento, que também quem ainda não pegou o seu livro pode pegar lá. Que isso é muito bonito, né, porque é a coisa da partilha, as pessoas também deram a contribuição sem saber exatamente o que ia receber de volta, porque era só uma frase. Né? Não tinha um livro no livro, eu não fiz nenhuma live explicando, não fiz nada, eu só botei um card na internet e as pessoas compraram o livro, então as pessoas partilharam. E é tão bonito que as pessoas assim, falam, cara, tem que te entregar o livro. Depois eu pego, tá tranquilo, não sei o quê, sabe? Uma ou outra pessoa um pouco mais ansiosa, principalmente o pessoal que está fazendo mestrado e doutorado, que quer ler para poder usar na sua pesquisa e tal, essas pessoas têm me procurado mais assim para entregar logo.
Mas, no geral, as pessoas, depois você me entrega, né? Mandar um abraço, eu sei que é sua amiga, a doutora Milena, Sim, né? Que mora na Alemanha. Aí exatamente ela isso. comprou o livro, falou assim, você vai mandar para a Alemanha? Eu falei, vou dar um jeito de chegar para você aí na Alemanha, né? Então, assim, eu vou até mandar uma mensagem para ela hoje ou amanhã para pedir a ela, a gente pensar um jeito de levar lá. Mas acho que tem uns amigos indo para a Europa, vai ficar até fácil. Uhum. Né? Mas é isso, né? Assim, pessoas da Alemanha, da Bahia, enfim, tem muita gente comprando o livro. Deixar um beijo aqui para Milena, juíza, doutora juíza Milena, de São juíza. Paulo, aposentada. Está, inclusive, numa campanha aí contra uma situação gravíssima de uma senhora que é mantida como escrava, foi mantida, então tem uma campanha enorme aí que ela está protagonizando. Queria deixar também, recomendar, né, fazer um merchan do nosso amigo Diogo, lá da Livraria Córdula. É uma livraria aqui em São João de Meriti, que é especializada também em acervo, tem um acervo importante de livros de autores no combate no combate ao racismo, na perspectiva antirracista. Então o Diogo faz um trabalho incrível, bem no centro de São João de Meriti. Vou deixar aqui escrito aqui embaixo para quem quiser saber o endereço, para dar um pulinho lá e bater um papo com o Diogo. Então estamos caminhando para o fim. Deixa eu só convidar as Ah, pessoas. claro, Amanhã, claro. amanhã, dia 4 de setembro, eu vou estar lá na Rural de Nova Iguaçu, no lançamento de do livro lá, que vai ter um encontro de patrimônio, estudos do patrimônio lá no programa de pós-graduação em patrimônio e sociedade, aqui na Rural de Nova Iguaçu. Pertinho Amanhã, daqui. às 6 horas da tarde, vou fazer o lançamento lá. E no dia 9, vai ter o lançamento na casa, que é segunda-feira próxima, na Casa de Cultura de Nova Iguaçu também. Aí já é uma atividade organizada pelo Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu. Eu, no dia 10 de manhã, eu vou estar lá no CIEP Graciliano Ramos, no Pantanal em Duque de Caxias, fazendo uma conversa com os alunos do ensino médio, porque a ideia também é essa, né? Conversar com os adultos, conversar na universidade, mas também nas escolas, conversar muito com as crianças. Já tive na Cidade Alta, que é onde está o lugar lá do complexo, estive lá com os alunos, já tive em Xerém, em Magé, e tem muitos outros lugares aí por aí, mas aí eu também não vou ficar falando, porque são 100 palestras, esse é o grande desafio, até Entendi. agosto do próximo ano. Perfeito. Então, rodar pela Baixada inteira. Aí. Então estamos aqui um escritor engajado com a Baixada Fluminense, pesquisador sobre a Baixada Fluminense. Deixo um convite também para todos conhecerem o Museu Vivo de São Bento, onde se desenvolve parte das suas pesquisas, seu trabalho. Eu queria muito te agradecer por liberar um pouquinho do seu tempo, eu sei que você tem bastante compromisso, falar um pouquinho do seu novo livro, né, O Espírito das Periferias. Então aí quem ainda não leu, teve oportunidade, recomendo. Então fica aqui o novo livro do professor Nielson. E agradecer a você, da nossa audiência que está assistindo, trazer aqui, fazer um merchan também do nosso Instituto Federal, né? Você que está buscando aqui um curso técnico, buscando estudar, mudar de vida, mobilidade social ascendente, conhecer novos amigos. Estamos aqui em Coelho da Rocha, bem do lado da rodovia Presidente Dutra, aqui atrás do Shopping Vida. Dê um pulinho, acompanhe nossas redes sociais aqui no Instituto Federal. Temos vários cursos técnicos totalmente gratuitos. Alguns alunos, inclusive, recebem bolsa de auxílio para poder continuar seus estudos. Então, estamos aqui de braços abertos para recebê-lo e acolhê-la, né, a todos vocês da Baixada. Tem muitos alunos aqui, não só da Baixada, Nelson, mas também da Pavuna, de Irajá, Costa Barros, Barros Filho, Penha. Então você tem uma zona norte do Rio, falando da zona norte como periferia do Rio, de uma periferia da periferia, né, do extremo da zona norte, que não é Tijuca, que não é uma parte mais central, que nos procura aqui com alguma facilidade. Claro, a população de São João de Meriti, aqui perto de Belfor Roxo, também de Mesquita. Então a gente está realmente cada vez mais nos consolidando enquanto um campus importante aqui nesse contexto. Tá? Então, muito obrigado. Obrigado pela sua presença e vamos em frente, vamos caminhando. Tá ok? Então, deixa aqui um abraço
e parabéns a você. Espero que a gente possa ter contribuído aí com mais informação, cultura, e que esse podcast é super especial, que você possa refletir sobre esse dia, sobre a lei Eusébio de Queiroz. Aquele abraço, até a próxima. Um abraço. Até mais. Oferecimento Professor Rodney. Educação e cultura. Ciência e tecnologia. Políticas públicas. Diversidade e território. Pesquisa e inovação. Rádio e TV IF.